Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade? Começando mais um Dona Maracast, aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta, e do meu lado, meu camarada Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta. Tranquilidade, Rafa? De boa, meu irmão. Tranquilidade. Hoje eu tenho que falar com o nosso convidado especial, é um camarada nosso aí das antigas. Fala aí, Barra, tudo bom? Tudo beleza com vocês aí, ó. Maravilha. E aí, Barra, como é que você tá? Graças a Deus, tudo bem. Tá tudo bem? Tudo bem comigo, tudo bem com a minha vida, tudo bem com todos Que bom. Barra, pra quem não te conhece, fala um pouquinho de você, o que que você é, o que que você faz, que a gente já sabe, mas a gente gostaria que você explicasse isso pra galera. Bom, muito bem, eu trabalho com música aí, ó, desde muito tempo aí, né? Pessoal que me conhece aí das antigas aí, já me viu tocando aí desde tempos da escola aí, tempos de ensino médio e tal. E tô aqui pela Moca já faz pelo menos aí uns 30 anos aí de vida profissional aí, né? Fazendo um pouquinho mais do mesmo, né? A gente gosta de um rockinho, né? A gente gosta de tirar uma onda, né? Às vezes é um, um rockinho num barzinho, às vezes é um violãozinho na praça, às vezes é uma coisinha entre amigos, né? É que a gente vai levando, né? As coisas, né? Mas aí, Barra, fala pra mim, mano, quando é que a música entrou na sua vida, cara? Quando é que dá aquele twin que você fala, puta, eu quero tocar música, quero fazer som? Olha, a música entrou na minha vida. Eu era bem jovem ainda, bem novo ainda. Tipo, uns 10 anos de idade aí, ó. Comecei a tocar teclado, né? O meu instrumento principal é teclado, né? E eu comecei a aprender a tocar teclado aí. Comecei a me apresentar em coisinha de apresentação de escola, essas coisinhas, né? Meus amigos viram, gostaram. Falaram, pô, continua, tal. Sabe aquele encorajamento, tal? Aí eu gostei, pô. Falei, se gostaram, eu vou continuar. Continuando aí, pô, já tinha uns 15 anos, comecei a aprender a tocar violão. Já levava violão pra escola, essas coisas, né? Aí comecei a fazer 18 anos, assim, já tinha Mas qual que idade. foi o artista, o grupo, banda, assim, que você viu? Você falou, caralho, quero ser igual a eles. Ah, Que olha, você viu e você falou, eu quero ser igual, quero com ser um certeza. rockstar. Com certeza foi o Michael Jackson, mano. Eu vi o Michael Jackson, eu falei, mano, quero ser que nesse cara, mano. Quero, tipo, Mas você dança, fazia os passos dele, os passinhos, pá. os passinhos eu tentei uma época aí, ó. Mas é que, ó, é que aconteceu, eu sou muito durinho aí, ó, não deu. Os passinhos eu até tentei. Aham. Mas aí a musiquinha, eu comecei a tocar as músicas do Michael Jackson, comecei a ver que o negócio ia, né? E aí eu comecei a pegar a letra também, né? Na adolescência também comecei a aprender inglês, esses negócios aí, né? Fiz curso de inglês também pra dar uma aperfeiçoada na música, até que eu vi que isso era uma coisa importante, né? Aí, pô, mano, aí eu comecei a me identificar. Michael Jackson era legal pra caramba. Aí, pô, meu pai também me mostrou umas coisas mó legal, de Purple, Led Zeppelin. Pô, Led Zeppelin, quando meu pai me mostrou, eu pirei. Eu falei, nossa senhora, meu, que bagulho legal, meu. Eu quero tocar também que nesses caras aí. Aí fui conhecendo mais coisa aí. Cara, acho que a primeira lembrança que eu tenho do Michael Jackson é daquele filme lá que passou no SBT, acho que até rolou do Black White. Não sei se você lembra, mas Que ele puta. tinha uma cena que ele pegava uma metralhadora. Era É, que tinha uns isso? desenhos, pá. Mano, Sim. era mó Ah, esse filme bizarro. é o Moonwalker, né? Acho que é o Walker, não Moonwalker. sei. Moonwalker é É. um filme mesmo do Michael Jackson. Eu O do lembro do. Black White veio anos depois aí, né? Eu Mas lembro. eu lembro do clipe do Black White que eu acho que passou no Fantástico. O eu lembro- clipe do Black White que passou no Fantástico foi uma coisa curiosa. Porque eles passaram no Fantástico a primeira metade do clipe. E a Isso. segunda metade do clipe, que é a que interessa, eles cortaram. Aí, porque aí era meio controverso e tal. Sim. Depois que você pega, isso aí tem no YouTube pra quem quiser ouvir, né? Ver, ouvir. Depois que você vê, você começa a entender como é que é a cabeça do Michael Jackson. Poxa, ele é um cara cheio de traumas, cheio de coisa. Ele teve aquele negócio na infância, assim, de é, ter que ser artista, né? Meio que aquele bagulho de Sandy Júnior, né? Tipo, roubar a infância do cara. É, o pai cobrava muito, né? O pai cobrava muito, tinha que inclinar o microfone pra cá, fazer o passinho, senão apanhava. Ele falava pai dele batia nele, falava que ele era feio e pá, não sei, por isso que ele fez as plásticas e tal, não sei o quê. Não se aceitava, né? É muita dor na vida do cara. É o peso de você ser um super popstar e você
Você manda aquilo pros outros. Você não tem aquilo pra você. Sim. Muito, Por isso que muito muitos, dolorido, assim. por isso que muitos artistas entram em depressão, né? Você pega o Kurt Cobain, sei lá, vários desses, principalmente esses que morreram aos 27 anos, assim, eles tinham, acho que devia ter essa cobrança muito. Sim. Essa, Nós temos aí nos 27 o Kurt Cobain, a Jimi Hendrix, Janis Joplin, a Amy também, né? Amy Winehouse. Acho que Jim Sim. Morrison também, né? 27, Acredito que se não me sim. engano. Teve vários aí, né? É aquele negócio, né? Você entra numa crise, né? Porque você tenta passar para o mundo uma certa mensagem, você toma de lá, toma de cá e tal, você acha que você não é aceito e você entra numa crise. Isso acontece muito com os artistas, assim. Eu não sei se posso dizer isso, porque eu já passei dos 27, eu acho que... Você sobreviveu, né? Acho que eu sobrevivi. Mas antes dos 27, você achou que não Olha, passaria dos 27? Olha, achei, juro, achei. Achei que eu ficava... Quando eu fiz os 27, eu falei, nossa, peraí. Aí eu falei, não, eu vou passar depois. Não, eu achei que ia morrer, Porque eu tava numa crise também de relacionamento e tal, não sei o que, tinha acabado de passar por um relacionamento meio traumático e tal. E aí eu vi na música, assim, uma oportunidade de descarregar isso aí, sabe? Na época eu tava com uma banda muito boa, uma banda chamada Casa do Rock. A gente tocava muito em Santo André. E Santo André, como vocês sabem, é um berço do rock and roll, assim, aqui na Grande São Paulo, né? E a gente fazia muita coisa lá em Santo André. Tocava em muitos lugares. E era um circuito bem unido. Tinha várias bandas, assim, que a gente se unia. Fazia show, uma abria pra outra. As bandas sempre estavam vendo o show de uma com a outra. Dava canja, tal, amigos e tal, não sei o quê. Putz, isso aí foi muito legal. Isso aí me salvou da pior aí essa época que eu tava com essas bandas aí tocando nesse circuito, isso aí me salvou de uma pior na crise dos 27 aí, ó. Mas voltando no começo lá que você tava falando que você começou a tocar com 15, né? Com 15 anos, comecei a aprender a tocar violão, né? Sim. Eu já tocava teclado. Eu comecei a tocar violão. Aí o violão foi um negócio que deu uma abertura de porta, porque, assim, pô, teclado é um negócio que, pô, é chato, você toca em casa. Isso que eu ia te perguntar, Barra, por que o teclado? Porque geralmente a gente a gente é da mesma época, ou a gente vai pra guitarra, ou pro violão, ou pra bateria também, né? Mas o teclado é bem peculiar, assim. Peculiar, isso. O teclado começou porque, assim, pô, da minha tenra infância, assim, sabe? Tipo, eu tenho um irmão, né? Assim, um pouco mais novo que eu, né? Na época, assim, nossos pais tinham uns 5 anos, né? Meu irmão tinha uns 4, né? Meus Uhum. pais chegaram e falaram, um pianinho pra você, uma guitarra, um violão pra você. Aquele brinquedinho desse tamanho, assim, né? Aquele pianinho de xilofone, aquele violãozinho que parecia um cavaquinho, né? Nossa. Aí, tipo, meu irmão falou, eu quero violão. Eu falei, eu quero o piano. Puta, pirando. Aí, foi um negócio assim, meu irmão até nem se interessou muito, pá, brincou. E eu comecei a brincar, assim, comecei a entender música, comecei a copiar a música. O negócio tinha tom, né? Tinha um negócio. Comecei a me interessar mesmo. Opa, só fala mais um pouquinho perto. Sim. Na verdade, só a gente. Aqui. Não, deixa ele retinho, assim. Isso, garoto! Aí, melhorou. Agora melhorou. É. Aí, começou um negócio assim, falei, pô, meu, gostei disso aqui. Aí, quando eu tinha uns 10, assim, né? Aí chegou um teclado mais legal, assim, ó, um Cássio e tal. E veio com o songbook do Michael Jackson ainda. Eu falei, uh. Aí eu comecei a debulhar. Pô, aí fiz umas aulinhas aí de música particular com a professora Terezinha aí. E aí começou a desenrolar o negócio. Comecei a aprender a ler as bolinhas nas linhas ali. Falei, que legal, isso aqui é assim, então é assim que funciona? Bibibi, bababó. Comecei a descobrir sozinho ali, ó, pá. Comecei a ler os livros, pá, não sei o que. Eu não queria ficar preso na aula, assim. Comecei a ler pra frente. Você queria explorar, né? Você queria Nossa, ir mais explorei. além. Fui além. Nossa, cheguei. Quando eu tava com uns 15 anos, eu já sabia tocar o teclado, já sabia, tinha o bagulho, né? Tinha a noção do negócio, já sabia ler, tal. Aí eu fui pro violão, comecei a ver o violão. Meu irmão ganhou um violão. Aí meu irmão não sabia tocar pica nenhuma. Cheguei no... Pô, aqui esse negócio. Comecei a pegar.
Ah, então eu faço no teclado assim, assim, assim. Então no violão é assim, assim, assim. Ah, então é assim? Tá, beleza. Maravilha. Comecei a explorar mesmo. Tava com uns 17 anos. Eu tava levando violão pra escola, pá, não sei o quê. Meu pai falou: tem um presente de aniversário aí, pá. Ah, ó, quero um contrabaixo. Meu pai, caramba, um contrabaixo. Aí você falou de um instrumento peculiar. Contrabaixo é um bagulho mais peculiar ainda, né? Já tava no teclado, violão, contrabaixo. Pô, me deu de presente um contrabaixo. Comecei lá, me aperfeiçoei no bagulho. Com 18, 19 anos, aí comecei a tocar com as bandas. Ninguém queria baixista. Os caras queriam tecladista. Por quê? Porque não tem tecladista. Baixista tem. Guitarrista tem bilhões. Baixista Pô, tem legal que você pelo menos já centenas. sabia tocar teclado, né? Ah, eu já sabia tocar teclado. Ah, se você quer teclado, beleza. Tá. Tocar o quê? Deep Purple, Led Zeppelin? Adoro. Já tocava esses negócios. Meu pai tinha me mostrado lá atrás. Adorava já. Pô, comecei a tocar aí, ó. 18, 19, 20, pá, não sei o quê. Pô, hoje eu tô com 43 e ainda tô nessa aí, ó. Comecei, fui indo. Começando. Começa com baixo. Aí vai. Você vai começando. Pega uma bateria. Aí vai lá. E pá, não sei o quê. Aí, oportunidade é casa da namorada ali, ó. Pá, tem uma bateria na casa da namorada. Vai lá, começa a tocar. Bateria. Pá, 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 aprende, pá, E passa um o engraçado mesinho. quando a gente tinha mais moleque, a gente vê uma bateria de perto, assim, a primeira vez, né, cara? A gente fica, É lindo, né? nossa, maravilhoso. Sim. E você lembra o nome da sua primeira banda, Barra? O nome da primeira banda Uhum. que eu montei, acho que foi Aurora Boreal, o nome da banda. Ó, bom. Aurora Boreal. Porque a gente viajava desses negócios de coisa riponga e tal. A gente era uma época de riponga e tal, né? Vestia coletinho, bibibi. Ainda visto os Aí negócios. tinha umas ervas daninhas também. Pá. Às vezes. Às vezes. A gente procurava passar longe. Mas elas perseguiam a gente. Entendi. Foi uma Aí você briga, né? Aí você fala assim, como eu não consigo eliminar meus inimigos, se junte-se a eles, né? Como dizia o seu Madruga, as pessoas boas devem amar os seus inimigos. Pô, que da hora, Barra. A gente tava conversando lá nos bastidores. Na verdade, não sei se você tava, mas eu tava falando com o Zé. Ele falou que você chegou, tocou até no Cover Nation, né? Na Toquei no MTV. Cover Nation, meu. Com que banda que você tocou lá? Eu toquei no Cover Nation, foi com a banda Casa do Rock. A banda que eu falei agora há pouco. Aham. Que era cover de... Cover de Deep Purple. A gente foi 2 vezes no Cover Nation, inclusive. A primeira vez foi com... Era banda contra banda, né? Isso. Era um negócio assim. Era de Purple contra quem? A primeira vez? A primeira vez foi de Purple contra Motorhead. Nossa, Marcos que foda. Mion, lá, mó zoeira e pá, não sei o quê. Eu não sei porque ele não volta com esse programa. Acho que ele deve ter um negócio com problemas autorais aí, com problema com o Mionzinho, deve ter aí, ó. Eu acho que é isso, não sei. Aí a segunda vez foi contra Led Zeppelin. A primeira vez a gente ganhou. A segunda vez a gente perdeu. Mas é sempre nos dá, né? Não tem ganhar e perder. É um bagulho mó besta. Não, mas o fato de você já estar na MTV, cara. Se você for pensar, porra, eu tô 2 na MTV, vezes. segunda vez. Pô, se perder, foda-se, eu tô aqui na MTV. E sabe quem me indicou pro Cover Nation? Quem? Foi o Bolinha. O Bolinha? Saudoso O Bolinha. Saudoso Bolinha. O Bolinha Que me Bolinha indicou. também participou do Cover Nation, né? O Bolinha, no Silverchair, né? Ele foi no primeiro episódio do Cover Cara, Nation. eu procuro, Foi com eu o procuro no Silverchair. YouTube, não acho. Não acho. Ele falou, bah, você precisa participar. Mano, você precisa. Ó, aqui o link da inscrição e pá, não sei o que. Ele me mandou pelo MSN ainda na época. Meu, eu falei, mano, vou ver isso aí, mano. Aí eu comentei com os caras da banda na época, né? Falei, ó, meu amigo participou, programa novo da MTV. Os caras falaram, nós vamos passar vergonha, não sei o que, não sei o que. Falei, ó, vocês não sabem, eu já escrevi vocês. Vocês não estão ligados. Eu já tinha os vídeos da banda e tal. Já escrevi. Ô, você tá louco e tal, como que você faz isso sem consultar? Calma. Uma semana depois, ligaram pros caras. Os caras ligaram da MTV pra gente. Mano, a gente vai lá, mano, a gente vai lá. O que vocês acham? Eu falei pros caras. Bora? Vamos? Vamos. Aí acabou aquela vergonha. Os caras chegaram lá e pá, não sei o que. Mas aí, fez quantos ensaios pra ir tocar? Nenhum. A gente já Nenhum? tocava com o Deep Purple Cover muito, muito assim, tipo... A gente não fazia ensaio com essa banda. Era um negócio assim... Isso aí, se eu não me engano... Já era acho que foi- automático, né?
Isso aí, eu acho que, se eu não me engano, a primeira vez que a gente foi lá no Covernete foi em 2005 para 2006. Acho que foi 2005. Foi 2005, isso. E a segunda acho que foi 2006, não lembro direito. Ou foi 2006 as duas, não lembro direito. Mas era um bagulho assim. A gente já tava numa trajetória. A gente já tava junto desde 2000. Entendeu? Pô, cover do Deep Purple. A gente já tinha 40, 50 músicas no repertório. Pô, a gente não ensaiava mais. Não era um bagulho assim. Vamos ensaiar? Vamos. Era ensaiar, era só passar as músicas. Ah, passou, tá bom. Passou, tá bom. Passou, tá bom. Ô, revisa esse solo aqui. Não, não é todo mundo, só você. Passa sozinho, com o disco. Pá, não sei o quê. A gente ensaiava com a versão do estúdio, pá, não sei o quê. Pra ficar aquele negócio legal. Pô, era legal pra caramba essa época aí, ó. Sinto saudade aí. Mas dava pra tirar uma grana, Deu ou pra tirar Barra? uma grana. Nessa época aí, Tipo, você acha que daria pra viver de banda cover no Brasil, no seu caso, com o Deep Purple? então, nessa época aí, nessa época de 2000 a 2005, eu trabalhava lá eu cheguei a trabalhar com meu tio em estamparia, esses negócios. Trabalhava como artista gráfico e trabalhava no Brás também, lá no Rua Bresser, esses negócios, transfer, camiseta, esses negócios, estampa. Eu cheguei lá para 2003, 2004, eu senti uma segurança com esse negócio, porque assim, a gente fazia uma média de 2, 3 shows por semana. Assim, 6 shows 8 shows por mês. Coisa, 8 mais 10 shows era muito, era muito. E geralmente sexta, sábado, domingo, sabe? Geralmente dobradinha, essas coisas. Lollapalooza, Casebre, Café Piu Piu, é, essas Tinha coisas. o Alcatraz, né? Alcatraz também. Que agora virou o The Wall, né? Não, o Alcatraz é do lado do The Wall. Não, mas o Alcatraz ele fechou, né? O Alcatraz, eu acho que ele fechou, mas o The Wall é do lado do Ah, Alcatraz, tá. né? O Alcatraz, acho que ele fechou e virou uma outra balada, não sei o que. Ah, o Alcatraz é aquele que abriu o teto em cima, né? Que tem aquele negócio legal. A gente toca em Mas todos. você preferia tocar qual? No The Wall ou no Piu Piu? Ah, em todos. Em todos era Eu legal. acho a vibe do Café Piu Piu muito mais O foda. Café Piu Piu, ele é mais difícil de você entrar. O Alcatraz, o The Wall era mais, assim, popular. O Piu Piu era mais, assim, reservado Sim. para os artistas. Então, a gente fazia um bagulho assim, a gente tocava muito, né? E, pô, era um cachê bom que a gente tirava ali. Tirava um cachêzinho bom ali, pô, sexta, sábado, domingo. Uma semana, sexta, sábado, domingo. Ó, sexta, sábado, domingo. Aí eu comecei a ver, mano, comecei a olhar pro meu emprego, olhar pro meu chefe queria que eu trabalhasse de sábado e tal, não sei o quê. Ó, é o seguinte, ó. Você sabe que eu vou faltar no sábado. Você sabe que eu vou faltar. Então, já desconta o meu dia e tal, não sei o quê. Não, mas aí eu, pô, não sei o quê, aí eu preciso de você e tal. Eu falei, não, não tá dando. Peço demissão. Pedi demissão. Fiquei trabalhando só com banda. Achei 2004, 2005, 2006 ali. Eu tava ganhando mais com as bandas do que trabalhando lá no Brás, lá de estampar camiseta, pô. Emprego era um salário mínimo, um salário meio mínimo. Tava ganhando mais com banda. Naquela época era o quê? Uns R$ 750? 2006, 2005 era. Acho que não chegava a 800, nem isso. 2006, 50 conto já era dinheiro pra caralho. Eu não Então. lembro exatamente quanto Mas que era mais ou mas menos isso. Era mais ou menos aí, uns 700 Se não for pau. menos, viu? Se não for uns 500 Uns pau. 700 pau. Eu tirava No com a banda. máximo era Com a isso. banda eu tirava tipo mais de 1.000, 1.200, Pô, 1.500. era Só 2 você? salários mínimos, né? Só eu. Pô, só eu. Pô, eu era casado na época, minha esposa falou: caramba, você não para logo de trabalhar nesse bar atrás aí e começa a fazer mais coisa aí. Começa a fazer arte de rua. Ela que me falou: caramba, passa. Mas, ô, Barra, deixa eu te perguntar, desculpa interromper, Uhum. mas deu uma ludibriada essa, tipo, ganhar essa grana, assim, com a banda cover, tipo, Mas de jeito nenhum. Não deu uma ludibriada, não deu um incentivo. Pelo contrário. Sim. Isso aí, o que aconteceu? Depois, aí me separei da mulher, me fez mal, aí um monte de coisa. E aí eu vi nisso daí também uma oportunidade de me reerguer, assim, de uma pessoa também. Pô, pá, não sei o quê. Pouco depois eu me separei dessa banda aí. Rolou uns negócios meio chato, assim, que... Tudo acontece com todas as bandas.
Se não aconteceu com a sua, vai acontecer ainda. E aconteceu. Vai falar pra Afinal, gente que depois de 5 anos Cara, juntos, né? é que nem casamento, né? As coisas não são mais as mesmas, né? Uhum. Já não havia mais respeito pessoal, né? Tipo, não sei o quê. Parou, né? A gente falou, parou. Chegamos a brigar e tal, não sei o quê. Eu falei, não, parou. Cada um segue pro seu canto, não sei o quê. Eu falei assim, pô, vou... Aí conheci uma outra garota, já tinha separado, conheci uma outra garota, ela fazia Unicamp, tal, não sei o que, era da música e tal. Falou, você toca muito bem e tal, não sei o que. Eu falei, pô, eu toco muito bem. Você tocar formado no Unicamp, é uma vergonha. E se tocava teclado? Eu tocava teclado. Ah, tá. Né? Não, nessa época aí, eu já tava tocando teclado, violão, guitarra, bateria, baixo e tal. Tava já indo longe no negócio. E ela falou, nossa, você toca muito bem e tal, não sei o quê. Eu já tinha visto minhas produções, já fazia umas produções no computador e tal. Por que você não presta Unicamp, Unesp, essas coisas? Falei, beleza, vou tentar. Cheguei, estudei, não sei o quê, bibi. Consegui só no Unesp ali, mas, pô, mano, o dia inteiro e não sei o quê, não dá. Falei, não vou fazer porra nenhuma. Dá, deixa quieto. Mas em compensação, eu tinha estudado, tinha dado uma aperfeiçoada aqui no estudo e tal, principalmente da música, porque para prestar faculdade de música, você tem que ter um estudo musical e tal, tem que ter um negócio. Mais a fundo, né? Tem que ir mais a fundo, exatamente. Eu fui mais a fundo nessa questão. Nesse momento da minha vida que eu dei um up, eu tava com mais ou menos uns 25 anos aí. Deu uma crescida. Chegou, maravilha. Meu, fui começar a procurar banda pra tocar. Aí eu entrei numa banda de blues. Era o Suman Brothers Band, né? Comecei a tocar blues e tal. Comecei a tocar no Cerveja Azul também, lá Cerveja Azul eu tocava desde 2000 ainda, né? Isso aí devia ser 2007, 2000 e pá. Isso aí que eu tô falando, né? Suman Brothers, blues. Começamos a tocar lá com o Kaká no Cerveja Azul, as Jam Session, esses negócios. Aí comecei a entender os Aquelas de quinta, né? Aquelas de quinta, era de quinta-feira, exatamente. Eu lembro, é muito bom. Puta, era da hora pra caramba, meu. Chegava, reunia, era uma terapia. Era uma terapia. A gente chegava lá, lascava o blues, era a noite inteira, alto pra caramba. O Kaká já tinha feito o esquema lá no bar pra isolar o som, tinha um lance todo. Que eu lembro, teve uma época lá que tinha aquele aquário, lembra? A gente chamava de bolha. De bolha, né? Era bolha. Aí depois E ele mudou vamos lá pra dentro da bolha. Né? Cara, eu achava sensacional que ele ficava com a banda lá dentro do aquário, né, tocando. Aí depois encanou, acho que aí depois ele fez um palcozinho lá na frente, né? Depois ele fez o isolamento completo lá na frente do bar, né? Eu acho que é um negócio que se você tem uma casa de som, né, que vai oferecer música ao vivo pras pessoas, e você quer tocar alto, eu acho que é um negócio que você tem que investir, né? E ele investiu nesse negócio, ele acertou. Essa questão quando tinha bolha, era um investimento legal, era uma ideia legal, mas era um bagulho meio esquisito, porque, pô, você chegava lá dentro, mano, era uma sauna no bagulho, era esquisito, mano. Lá dentro era esquisito, mano. Não. Era legal lá fora. Não, é porque eu lembro, você até se lembra também, né, que Sim. você frequentava pra caralho lá. A gente ia assim, era aberto, assim, né? Era tipo, você entrava, comprava uma cerveja, um Era drink, bem assim, aberto. e aí tocava uma banda. Eu lembro que era de quinta, né? Não, era Quinta-feira. sexta e sábado que cobrava, né? Aí quinta, sábado era de graça, era só entrar, tipo, é Não, abertão, assim. eu até hoje, eu entro lá, não pago nada. Eu achava muito legal essa ideia do aquário. Assim, tinha realmente o som que saía lá, parecia um som de CD, assim, né, que saía pra galera. Inclusive, eu até tô me lembrando, eu cheguei a levar um computador uma vez lá, fazer uma gravação, a gente chegou a gravar uma coisa de umas 4, 5 horas, 6 horas de som, assim, de um monte de gente tocando uns com os outros. Eu devo ter isso aí em algum lugar aí, ó. Eu Você tenho. gravou em. Gravei no computador, tem MP3 isso aí, ó, hoje, né? MP3, Wave, né? Tinha, né? Isso aí devia ser 2004, isso aí. Foi antes disso tudo. Foi uma época. Isso aí foi antes, né? Ainda. Na época do Aquário era 2004. A época das Jam Sessions já era um pouquinho posterior, né? Quando eu tava com a banda de blues. Isso aí foi um pouquinho mais posterior. Quando ele já tinha feito isolamento e tal. E aí foi um negócio bacana.
Porque praticamente a gente ensaiava lá, uma jam set é um ensaio, né? A gente ensaiava lá, pô, e o Kaká, ele tocava guitarra, ele gostava disso aí, né? Ele gostava de tocar com a gente, gostava pô, da hora, mano. Funcionava. A gente tocava em outros lugares também. Depois disso aí do, do Suman Brothers Band, né? Conheci uma garota lá que morava lá em Bom Jesus dos Perdões, né? E aí, pô, fui morar lá na casa dela. Conheci mais uma banda lá no interior. Aí já fiz amizade rapidão, já os caras, ô, você toca, aí pá, não sei o quê. Aí Que música é comecei. foda, a música chega nos lugares, cara. Aí eu lembro, o nome dessa banda era Os Tenórios. Os tenórios. Os Tenórios. Aí era dois primos, o Jarbas Tenório e o Renato Tenório. O Renato Tenório, hoje ele é falecido. Aí, ó. Poxa, que saudade dele. Era batera. Pô, tá mó gente boa. Pô, os caras muito gente boa. Pô, esses caras, pessoal do interior, o ritmo do interior era diferente, é mais calmo, mais tranquilo e Dava pra tal. notar isso até em quesito de integrantes de banda, tal, assim, porque aqui em Dava, São Paulo a galera é mais acelerada, aí no interior a galera é dava. mais tranquila, de boa, assim, pra Na, poder tocar, ensaiar e tal, a gente fazer fazia os show. ensaios na casa do vocalista. Tinha um quartinho lá, preparado lá pra isso, tal, não sei o quê. Fazia uns ensainhos lá, pá, beleza. E a gente ia tocar nos bar da cidade, nos 3 bar da cidade, né? Aí, tipo, Atibaia, que é a cidade mais perto, a gente ia pra lá, pra Atibaia, pra fazer mais show lá. Pô, ficamos conhecidos no circuito inteiro ali do Atibaia, Nazaré, Piracaia, Bragança, Itatiba. Itatiba, Bom Jesus dos Perdões, que era o lá. Não, eu cheguei a ter um rock bar lá na cidade, ali, em sociedade com a minha esposa ali. Depois nós se separamos e pá, não sei o que, beleza. Continuei com essa banda dos tenores ainda, mó tempão, ainda aqui em São Paulo, indo pra lá pra tocar, vindo pra cá, ainda com Suman Brothers aqui. Montei um tributo a Pink Floyd aqui. Foi um bagulho mó fino aí, ó. Tributo a Pink Floyd, mano, o bagulho ficou mó tempão. Lá em São Bernardo ainda, pô, mó legal, mó legal. Mano, uma pena que é lá em São Bernardo, é longe pra caramba. Aí eu falei pro cara, mano, não dá, não dá, não dá, não dá. Mas a gente fazia uns bagulho legal. Era com fundo de cortininha, assim, sabe? Tinha telão no fundo, tocando. Shine o Crazy Diamond, teclado, não sei o quê. Saxofone, backing vocals. Tocando no casebre também. Foi um negócio legal. Pô, foi isso aí. Eu falei, cara, mano, tocando com banda. Fazer bagulho de artista de rua, mano. Quero mais banda, não. Artista de rua, mano. Coisa mais humilde. Comecei a tocar na praça, com violão. Um chapeuzinho na praça, assim. Começou a dar certo, meu. Só passava, deixava uma moedinha, pá, ô, gostei do seu som, pá, não sei o que, pá. Negócio interessante. Aí eu falei, pô, mano, só praça não, deixa eu começar a pensar. Comecei a ver, aí comecei a ver uma reportagem na televisão, falou de artista de circo. Eu já tinha feito um bagulho com os tenórios, a gente foi viajar pra Presidente Prudente, longe lá, e tinha um grupo, circo-teatro, chamado Rosa dos Ventos. A gente fez um esquema com eles lá. A gente tocou junto com artistas de circo. A gente ficou convivendo, umas 2 semanas junto com artistas de circo. Eu troquei uma ideia, uma experiência com os caras. Isso foi mó legal. Isso aí já era 2010, mais ou menos, assim, né? 2011. Pô, mó legal isso aí. Aí eu cheguei e falei, pô, mano, vi uma reportagem na televisão, vi artista de circo, falei, mano, mas que aqui é uma família de circo e tal, não sei o quê, pá. A nossa rotina é fazer aqui, pá, não sei o quê, pá. Pegar, pegar o irmão mais velho com o pai e vai pro farol pra fazer malabarismo. Eu vi isso, eu falei, caramba, eu não posso tocar violão no farol. Pô, tem um farol na frente da minha casa aqui, pá. Fui lá, comecei a estudar o farol. Quanto tempo tem o farol? 60 segundos, pá. Ali ficava olhando. Aí colocava o relógio assim, ó. Que eu tocava, e o relógio ficava no cronômetro aqui, ó. Aí, era um negócio, pô, no começo. Aí comecei a pensar no número, pô, que número que dá certinho, pá, comecei a tocar, pá, violão aberto, tem que ter violão aberto pra tocar aqui, pá, virar o violão, pá, não sei o que. Tinha visto um vídeo de uma velhinha tocando violão, tocando por cima, eu falei, nossa, isso aí.
comecei a ver, comecei a misturar as ideias. Aí eu comecei a apresentar um negócio no Farol ali. Foi aí Pô, que, ficou legal pra foi aí que caramba. nasceu o Zé Caveira, então. Fui que nasceu o Zé Caveira. Ah, Aí eu comecei a. Aí eu falei, pô, se eu tocar com uma máscara de caveira, comecei a botar a máscara de caveira pra tocar no Farol. O bagulho era assustador, as pessoas tinham medo. Tá? Mas mesmo assim, tipo, rolava uma grana, eu tirava o chapéu, a galera botava uma graninha no chapéu. Caramba, isso funciona, pá. Aí eu dei uma abandonada no Zé Caveira, assim, porque o bagulho da máscara assusta. Eu achei melhor a cara pessoal, limpa, né? outra cara ali. Aí coloquei um banner. Ali, ó, Leandro Lantin ali. Número Pix, pá, não sei o que. Agradeço pela sua atenção. Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado pela ajuda. Tal. Não sei, pô, faz uns 4, 5 anos que eu faço esse bagulho de artista de rua no Farol. Eu me sinto extremamente bem. E continuei com esses negócios de banda aí, pô, não tem por que parar. Mas hoje ainda você faz Hoje ainda faço. Não, hoje eu trampo trampando com reparo, reforma, é, com outras coisas também, marcenaria, pedreiro. Hoje eu Mas, tava trabalhando de pedreiro hoje. mas você não consegue, tipo assim, tirar, fazer só com uma música. Conseguir grana só com a música. Olha, eu diria que eu consigo. Consigo. Assim, pra vocês terem uma ideia, só no Farol, assim, só tocando no Farol, cerca de 4 horas por dia, eu consigo tirar mais ou menos uns 2 salários mínimos. por dia. Não por dia. Ah, no Por mês. mês. Por mês. Por dia, por mês. Mas 2 salários mínimos. segunda a domingo. Não, segunda, a sexta, assim, O sabe? cara é músico, você ele trabalha no final de Sexta. semana. 4 Porra. horas por dia. Ó, vou Segunda a falar. sexta, 4 né, horas meu? por dia. 4 horas por dia. Consigo tirar uns 2 salários mínimos. Assim, 4 horas por dia. Porque isso é uma coisa, assim, que acontece. É bem sazonal. Tem hora que é uma nota de 2, tem hora que não, é 5 moedas de 10 centavos, tem hora que é uma nota de 50. Já veio uma nota de 100, já veio 2 notas de 100. A de 200 não veio ainda, não. De 200 não chegou. A 200 não veio nem com pagamento de música. Quem que paga música com nota de 200? Cara, acho que você chegou. Acho que eu vi a nota de 200 umas 3 vezes, mano. Ah, eu já peguei bastante. Já. Chegou já? Eu já recebi uma rescisão, o cara me pagou tudo em nota de 200. Ah, Um bolo de nota de 200, assim. eu vi acho que só umas 3 vezes só. Então, a nota de 200 eu ainda não recebi no Farol e não recebi de cachê também. É que agora tem o negócio de Pix. Ah, e tem detalhe também, no Farol também tem Pix também, né? Ah, Agora é? tem a onda do Pix. Ah, legal, porque às vezes a pessoa, ela vê seu Pix ali, ela não consegue nem te A dar o pessoa dinheiro fala, ali. poxa, eu não tenho dinheiro aqui, mas tem Pix. Falei, tá na placa ali, moça. Tem minha Sabe- placa, deixa uma placa, um banner. Sabe o que você pode fazer também, Barro? Um QR Code grandão. Então, mas tem o Imprimir número ele. também. Então, A mas o pessoa QR tira foto. Code, a pessoa já só põe e já plum. Entendeu? E ela só Então, põe a senha. Mas o O valor é senha. o problema do QR Code é que tem muita gente que é mais velha, que não tem o celular meio pá, não sei o quê. Não Uhum. tem Pix também. Eu pensei no QR Code. É porque o QR Code é um Pix, né? Eu Você só colocava também no facilita. verso do violão, assim, ó, tipo, a hora que eu tocava, eu virava o violão, e aí tinha eu colocava Pix, assim, o meu número, Pix, tá? Eu até pensei em colocar o QR Code, mas falei, mano, não vou complicar. Põe o número. A pessoa tira foto, hoje em dia também você tira foto do número de Do Pix telefone. também. 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 Porque você já deve ter recebido, assim, tá lá, não sei o que, lá em casa, assim, à noite, do nada vem um Pix, assim, tipo, de 10 reais. Sim, assim. não, às vezes tem, pô, vem um Pix, tá? Aí a pessoa, eu tipo, falo, caramba. Aí eu vejo um nome desconhecido, eu falei, com certeza foi do Farol. Tem uma pessoa que passou e tal, não sei o quê. Aí a pessoa passou no dia seguinte, fiz um Pix pra você, eu vi, obrigado e tal, não sei o que, agradeço aí e tal, não sei o quê. E muitas fãs no Farol, o Barra? Olha, alguma. Teve uma vez. Não vai levar algum. Agora tá puxando da vez. Alguma. Não, já teve situação assim de eu tocar. Menina fica assim, ó. Ai, mas você toca muito lindo. e Isso tal, não no sei o quê. Farol. No Farol, mas você Ah. toca muito lindo e tal. Obrigado, moça, obrigado. Não sei o quê. Faz o Pix. Já teve uma situação, uma vez, uma moça tava. Era uma moça que tava de jaleco. Eu não sei se ela era enfermeira, médica, alguma coisa. Um homem aqui. Massagista, né? Eu não sei o que era, mas ela tava chorando. Chorando. Ela passou, tava chorando, parou no Farol.
eu toco violão. Aí eu sempre faço um discurso, olá, meu nome, pá. Eu vi ela chorando, eu cheguei na janela dela, falei, moça, dia difícil, né? Ela chorando, né? Assim. Falei, posso tocar um som pra tentar alegrar um pouquinho mais o seu dia? Ela, fiz meu som, fiz meu número ali e tal. Aí ela assim, ó, muito obrigado, moço, muito obrigado, ó, você fez a diferença no meu dia. Não tô mais triste. Eu tava chorando, tava triste, não tô mais triste, deu uma aliviada. Muito obrigado. Eu nunca mais vi essa moça. Mas eu tenho certeza que o dia dela melhorou por causa disso. Caramba. É uma E atitude. já teve algum perrengue, assim? Já. Alguma coisa que... Sei lá, alguma coisa... Eu já quase fui atropelado no farol. É isso que eu ia falar. Eu quase fui atropelado. Fui tocar, o tiozão acelerou. Vrum, 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 vrum. Eu parei de tocar. Falei, bati no capô, ô, mano. Só ia atropelar. Me multa aí, ó. Me multa aí. Aí, na hora, putz, não esqueça. Na hora passou a viatura da polícia passou do lado dele. Ele falou, me multa aí, ó, seu arrombado. Em cima da faixa. Eu fico na faixa de pedestre, né? Ele já em cima da faixa e eu indo pra trás. Em cima da faixa. Eu olhei pra viatura e falei assim, ó. Aí os caras, desce do carro. Vai, parou. Desliga. Vai, parou. Que merda é? Multou o cara. Achou pneu careca, achou seta, achou não sei o que, achou não sei o que. E o cara me xingando, filho da puta, canalha, músico de merda. Os caras falaram, se você continuar falando dele, nós vamos levar você preso. Porque ela está ameaçando o pedestre na frente, em cima da faixa do pedestre. Tá ameaçando o cara. Você tentou atropelar, a gente viu. Você tentou atropelar, ameaçou, tá com o carro tudo cagado, documentação tudo cagado. Mano, coça essa merda aí. Sai do carro. Resumo da coisa. A polícia ficou, mandou o cara encostar o carro ali na outra vaga ali um pouquinho mais pra frente. Pegou a chave do carro do cara, tá, não sei o quê, documento, pá, picotou o documento do cara, vai embora. Ainda falou assim, ó, a gente vai ficar aqui. Se ele voltar aqui pra te ameaçar, a gente vai ficar um pouquinho aqui. Se ele voltar aqui pra te ameaçar, nós estamos aqui pra te proteger. Adoramos o seu trabalho. Eles já tinham passado, já tinham tocado com esses policiais também. O cara se fudeu. Adorei, mano, adorei. Ó, não, na verdade, ó, eu me senti mal, assim, do cara fazer um bagulho desse comigo. Assim, pra quê? Mas a hora que a polícia... Puta que delícia, mano. Bem feito, bem feito. Ó, bem feito. Ô, Bah, você sempre fica no mesmo lugar ou você vai mudando? Às vezes você trabalha à noite ou só de dia? Olha, eu costumo trabalhar de dia, porque a noite é um pouco mais perigoso. E o tempo do semáforo também muda, né? De noite. Ele fica mais curto. Sim. Aí o meu número fica aí Em não tem qual mais. rua que você fica? Pra galera que estiver Geralmente, vendo, quiser prestigiar seu trabalho lá. geralmente eu fico na Praça dos Industriários, na Rua dos Trilhos. Né? Ah, É o sim. farol da Praça dos Industriários. Não tem como errar. Só tem um semáforo lá. Eu fico no semáforo da praça. Legal. Bem em frente. Aí já cola lá, hein, galera. Cola lá e dá nota de 200 que ele não recebeu ainda, hein? Ô, eu tô esperando, hein? Ele tá na expectativa de pegar de 200, hein? Prestigiar Pô, o adoraria, artista aí. Um Lobo-Guará, né? Você já fez em outros lugares assim, em São Paulo? Ou só pela Moca mesmo? Olha, eu já fiz, eu já toquei com banda na Paulista também. É, aqui na Moca também já fiz aqui em cima da Juvenal Parada também, né? Mas aí eu acho que aqui, meu lugar aqui é a Praça dos Industriários É ali, que que você é tá mais legal. acostumado já Acostumado, é o também, né? tempo do farol, é certinho. É um semáforo que não é perigoso, porque os carros ficam meio de lado, sabe? Eles não vêm correndo, não vêm chutado, não é tão perigoso. Tem ônibus também que passa. Quando passa ônibus também dá pra dar uma descansadinha, tomar um cigarrinho ali e tal. Pra dar uma distraída. É. Teve algum momento. Eu sei que você contou aquele da moça, né? Que ela tava triste e tal, e você tocou uma música pra ela e, porra, salvou o dia dela. Teve algum momento, assim, mais tipo, memorável, assim? Algum acontecimento foda que ficou marcado, assim? Além desse, ou você acha que esse foi o mais Olha, impactante, esse assim? daí.
esse daí foi impactante pelo um bagulho assim, olha, isso faz diferença na vida das pessoas. Sim. Mas assim, de chegar, teve momentos que eu já cheguei e falei assim, pô, mano, o que eu tô fazendo assim? O que eu tô fazendo? Assim, eu cheguei, eu já recebi respostas de fãs, assim, respostas assim, pô, a sua música alegra a minha vida. De fãs ou das fãs? De fãs, Ah, tá. não só das fãs. Ah, as fãs também. As fãs mandam umas coisas. Recebe umas cartinhas, pá. Joga umas calcinhas lá no chapéu. Olha, eu sou da época que ainda recebia cartinha. Cartinha perfumadinha, correio elegante, sabe? Olha, calcinha, não vou dizer que eu não recebi. Já recebi. Esse aí só o Wanda, né? É. Não, já recebi calcinha também. Mas aí que nem o Wanda não dá, né? O Wanda não dá. E a gente tava também trocando ideia nos bastidores. Você gosta muito de games também, né? Opa, Cara, games é um negócio. E o melhor, das antigas, né? não é velho, né? Qual que foi o primeiro que você ganhou, assim? Olha, o que fez me encantar no videogame foi o Atari. O primeiro, né? Meu tio que me apresentou o Atari, meu tio Otávio, né? Ele me apresentou o Atari. Qual jogo que era? Você lembra? O E primeirão? foi o Enduro e o Adventure. Putz, esse Enduro. daí foi legal. Enduro, você lembra? Enduro é de corrida. É do carrinho, Ah, de carrinho. é de corrida. Corra atrás das montanhas, você nunca chegará lá. Que ele fica aí, assim, é só ficar mudando as montanhas, assim, é Sei, muito sei. brisa. E Mas foi o primeiro que você ganhou? aí ele me deu no ano seguinte. Me deu de Natal e falou que foi o Papai Noel, acreditei. Aí depois fui indo pro Mega Drive, pro Master System, o Mega Drive. Foi mais ainda. Qual que você achava melhor, o Mega Drive ou o Master System? Porque eles eram da mesma geração, né? Que fala, né? Gente, Eles eram da, eles eram da mesma geração, não era? podemos dar uma pausinha pra ir no banheiro rapidinho? Não, pode ir lá, Não, pode ir lá, que a Vou gente. Então, não é da mesma geração, o Master e o Mega Drive? Não, o Master é antes. O Mega Drive veio depois. O Master veio do. Engraçado que tinha o Master, né? O Master System, o 1, 2 e o 3, né? Sim, sim. Eu não tive nenhum, mas meu primo tinha, tá ligado? Que o pause era no console. Esse que era uma bolinha assim, né? O 2. Lembra do 2? Eu não O 2 lembro era um qual que- vermelho, que tinha uns Eu detalhes não vermelhos. lembro a Vermelho, numeração. que era o pause era no videogame, que vinha Alex Kidd na memória. Lex Kidd, tinha o Paperboy. Lembra o Sim, Paperboy? nossa, mano. Que era de bicicletinha, você jogava Mano, era muito bom. Meu primo tinha, aí a gente jogava na casa dele, que eu lembro. Mas o que eu me encantei tinha até o da Turma da Mônica, que era tipo um hack do jogo, de um outro jogo. Esse eu Os lembro. caras pegaram. A Tectoy era foda, né, mano? Tipo, os caras tacaram foda-se mesmo. Chegaram aqui e falaram: vamos. Pega esse joguinho aqui, hackeia pra Turma da Mônica, ninguém vai saber mesmo. E já Mas era. fizeram muito isso também. Se pegar os International Superstar Soccer, o que os caras fez de campeonato brasileiro, campeonato paulista, campeonato de várzea. Tinha até a Copa Soccer, Brahma, não cara. tinha? Tinha até a Copa Brahma, não tinha? Tinha um Copa exclusivo. Kaiser. Copa Kaiser, Copa Brahma. Não, o foda é o Ronaldinho Soccer. Na minha época, eu achava que o Ronaldinho Soccer era um jogo licenciado. Ronaldinho Soccer. Não é nada, era tudo hackeado. É o mesmo jogo, só mudava o nome do jogador. Exatamente. Aí tá falando aqui da época do Master System, que o Master System tinha o 1, 2 e o 3, né? O Master System, o que acontece com ele? Só fala só mais um pouquinho perto do microfone, ô Barra. Sim, Pode sim. puxar pra você mesmo, Barra. Você pode ficar Aqui, encostado. ó. Isso, Aí, pode ó. ir, O deitar aí, Master fica à System, vontade. o que acontece com ele? O Master System, ele é um videogame japonês, né? Ele é a evolução do Mark III, né? O Mark III foi criado pela Sega, né? É um videogame da Sega. E ele foi criado no Japão, né? O Mark III evoluiu para o Master System. Foi lançado no Japão. E chegou aqui no Brasil... Se não me engano, o Mark III ele foi lançado no Japão em 86 e com o Master System chegou em 88.
86, se eu não me engano, 87. Que no caso, qual que era? Era o primeiro, que seria o primeiro, no caso, assim. É. O primeiro que chegou aqui no Brasil, ele chegou pela Tectoy, né? Sim. Ele chegou como Master System. Ele chegou, se eu não me engano, foi em 89. Ele chegou aqui. 89. Chegou em 89. Se eu não me engano. E a Tectoy tinha um apelo na propaganda, assim, era muito forte. Master System é um jogo, mas poderia ser verdade. Lembra? Aquele bagulho, o óculos 3D, o bagulho saindo da tela e tal, não sei, pistolinha e tal. Tinha os acessórios, era um negócio legal. O Master System, ele concorria diretamente com o Nintendo. Né? O Nintendinho, né? O Nintendinho, 8 bits, né? Ele é Master de 87, o Nintendinho, né? Se O não me engano. Nintendinho, 88. ele é mais antigo, ele acho que é 85, o Caraca. Nintendinho. E o Master System chegou em Nintendinho 85, 86, mais ou menos. Mas ele tinha mais bits do que o Nintendinho já, né? O Master System, ele era Já era do... Ele é era... 8 bits também, como o Nintendinho. Mesmo tipo de... Mesma geração, vamos dizer, Sim. né? A geração anterior era o Atari, né? Sim. O ColecoVision, essas coisas assim, né? Aí veio o Super Aí Nintendo. veio o Nintendo e o Master System juntos na terceira geração ali, né? Você diz o Super Nintendo. Não, Já. Não, O Nintendinho antes. Ah, tá. Aí aqui no Brasil, o Nintendo foi representado pelos clones aí do Nintendo. Era o Phantom System, Eu o Top tive. Game, Dynavision. Dynavision, né? Tinha toda eram clones licenciados, só que não, da Nintendo. O Polystation era dos jogos PlayStation é um Nintendinho 8 bits. Isso, exatamente, né? Aí veio o Super Nintendo, né? Que aí já são 12 bits, né? Não, aí 16? são 16, né? Ah, tá. A gente sempre trata em dobros, né? Ah, em 8 dobros. bit, né? Inclusive o Atari, que é uma geração anterior o Master System e o Nintendinho, também é um videogame de 8 bits. Só que o Atari ele tem uma arquitetura muito mais rudimentar, né? O Master System e o Nintendinho, principalmente o Master System, eu vou falar com mais propriedade do Master System, porque eu sou um, 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 um- um- um grande admirador dos consoles da Sega. Se você me fizer aquela pergunta, se você fizer aquela pergunta, você já sabe a resposta. Eu tô esperando a hora certa pra fazer essa pergunta lá. Você tá ligado? Fiquei Sabe curioso agora. Você sabe qual que é a pergunta que eu vou fazer pra ele? Mas daqui a pouco. Aí, o Master System, ele utiliza o processador Z80, que é um processador que veio do MSX, né? De computadores, né? É um processador de computadores, né? E a arquitetura do Master System é baseada no processador Z80, o processador central dele, o Z80, né? E o que acontece, né? Ele tem uma arquitetura. O Nintendo, o Nintendinho 8 bits, ele usa uma arquitetura, o Master System usa outra. Mas eles são semelhantes, eles estão na mesma geração, né? Posteriormente, depois, o que estreou que diria que estreou a quarta geração, veio o Mega Drive em 88. Só tira a dúvida pra mim, Bah. Porque tinha o Master System 1, 2 e o 3. Os três eram a mesma coisa. Sim. Por quê? Porque a Tectoy foi espertinha. Sim. Ela falou, Master System, o primeiro. Os jogos originais na memória. Tinha Hang-On, Safari Hunt, os Snail Maze no escondido e tal. Master System 2. Aí o que ela fez? Tirou um controle do bagulho. Vem com um controle só. A caixa é menor. Economiza na caixa, economiza num controle. Põe o Alex Kidd na memória. Só pra dizer que é um negócio de Master System 2. Que é o vermelhinho, aquele vermelhinho com os detalhes pretos, né? É o mesmo, é igual. Igual o 1, só que tem o número 2 e eu mudo o jogo na memória. E vem com um controle só. A sacada disso. Reduz. Master System 3. Aí já era um console mais compacto. Era o cinza, né? Era o cinza, ele é mais compacto. Aí eles tiraram a entrada do óculos 3D, tiraram o suporte do AV, aí era só no RF, ó, quem tinha AV, ó, se lascou. E era pra baratear. A Tectoy queria baratear o negócio.
Baratear pra Baratear. fabricar. Mas pra Baratear. vender era o mesmo, Vender é o mesmo valor. Ou até Opa! mais, né? Porque era Até- 2, 3, talvez É, devia opa. aumentar alguma coisa, talvez. Evolução. Só que não. Era só É. diminuição. Hoje em dia, para os colecionadores, você pegar os primeiros modelos, você tá lindão. Pegar os modelos mais 2, 3, 4. Depois, ainda, veio o Mega Drive. A Tectoy, né? O Mega Drive é da Sega, né? Ele veio em 88. Ele chegou aqui no fim de 89 e 90. Mega Drive 1. A Tectoy espertinha. Mega Drive 2, vem com Sonic. Mega Drive 3, vem o pequenininho. Mega Drive 3 com jogos na memória, já sem o suporte do Sega CD. Foram capando o console, capando. Os últimos Mega Drive é uma plaquinha desse tamanho aqui, ó, dentro do bagulho. Ridículo. Não tem nem entrada de... É ridículo, mano. Vergonha. Esses que você tá falando, os novos, né? Que os caras fizeram tipo os retrô? Não, Não, Zetro, os últimos modelos que a Tectoy andou lançando, Ah, antes tá. de lançar o Mega Drive 2017, que também foi uma vergonha total, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A Mas agora... Tectoy hoje é, pra mim, Mas a de antigamente era uma fábrica de coisas lindas. Hoje em dia é uma fábrica de Porcaria. porcaria. Mas eu queria te perguntar, se pudesse salvar Super Nintendo ou Mega Drive, qual que você salvaria? Eu falei pra você que ia fazer essa pergunta. Você falou. Mas é claro que eu tenho os dois. Sim. Né? Mas Claro se que eu tenho pudesse os dois. escolher um, pra você ficar em casa, ó, vai ter que desfazer de um. É claro que é o Super Nintendo. Só que não. Não mesmo. Não, achei... Não, mano, é o Mega Drive, lógico, mano. Não, eu tenho os dois, eu Sim. tenho os dois. Mas qual que você descartaria? Pra descartar? É. Se tiver ter que escolher um dos dois, qual que você escolhe? Não. Se você fosse pra uma ilha deserta, com uma TV Não, aí eu levo- aí eu- e um videogame, Aí eu levo o qual Mega que você Drive. levaria? Aí eu levo o Mega Drive, eu levo o Mega Drive. Assim, é porque eu acho o som do Super Nintendo melhor. Aquele som de corneta? Não é o som de corneta. É, sim. Não, pelo amor de Deus, você pega o som do Mega Drive e do O som do Super Mega Nintendo, Drive você é vê muito que mais rock and roll do que pode som ser, do- mas o do Super Nintendo tem mais qualidade. Eu Depende. não sei. Você pega alguns jogos do Mega Drive, sei lá, parece que falta alguma coisa. Do Super Nintendo já tá mais. É que sabe o que acontece? De fato, você tem que ter uma noção assim. O Mega Drive ele foi lançado em 88. E o Super Nintendo ele foi lançado em 91. Então você tem um grande salto. Sim. O Mega Drive ele utiliza um sistema de som que ele combina PSG, FM e DAC. PSG, basicamente a mesma tecnologia do Master System, ruído branco e tal, onda de som quadrada, síntese de som quadrada. FM, síntese de frequência modulada. É uma fórmula matemática para você criar timbres e tudo mais. Sim. DAC, é um sampler de som, bateria, timbre, bumbo, caixa, pum, pá, pra ter som, pra ter música, vozes, tal. O Super Nintendo, ele usa um outro sistema de som que se chama Wavetable. Você pode ver que todos os jogos do Super Nintendo, eles soam de maneira igual. Parece que é a mesma banda tocando. Não parece? Mas o som é melhor. Só que no Mega Drive, o que acontece? Você tinha que lidar com a criatividade para fazer timbres. Sim. Então você tem você falando essa timbres parada mais de únicos. timbre do. Voltamos depois de alguns problemas técnicos, mas onde que a gente parou? Eu tinha te perguntado sobre aquela parada do Michael Jackson, né? Sim. Do que ele queria, ele ia fazer a trilha sonora do Sonic, né? Só que aí ele Sonic 3. do Sonic 3. E aí ele desistiu porque ele viu que não tinha como melhorar a qualidade, aproveitar mais, né? Na verdade, isso aí foi uma ideia do produtor dele, né? Dele participar. Realmente, teve composições dele. As músicas do Sonic 3 realmente são deles. Algumas, né? Algumas são deles. Inclusive, uma das músicas dele, eu não lembro agora qual, que é o título da música dele, né? Que
Tá em um disco, inclusive. E tá no Sonic 3. É a música que passa nos créditos e tal, não sei o quê. Tanto que ele teve um jogo pela SEGA, né? Ele teve o jogo Moonwalker. O Moonwalker do Mega. Como que é? E esse ele gostou. Ele gostou desse? Esse ele gostou do som. Ele, como que era as criancinhas que falavam? Thank Ma- you, Michael! Michael. Muito bom. Eu joguei também, esse era legal, velho. Cara, eu gostei muito. Esse daí eu pirei, viu? Dançava no bagulho. Ele dava um sustizinho, Movimento e pau. É bem louco esse Pô, jogo. bem louco, ó, capricharam. Esse ele gostou. Agora, o que falar que você me perguntou, é verdade que ele não gostou do som e tal? Na verdade, o que acontece? Não é que ele não gostou, é que ele viu que não tinha como fazer. Recurso suficiente pra poder fazer o que ele queria Pra fazer. fazer uma parada que ele queria fazer. Ele já tava num outro patamar de sonoridade. Isso. Na época que ele fez o Moonwalker do Mega Drive Master System pra Sega, né? Ele tava, isso aí, o Moonwalker Master System foi acho que em 90. Na época do Sonic 3, acho que veio em 93 para 94. 93, Sonic 3. E ele já tava num outro patamar, já tava no Dangerous, ele já tava o Moonwalker veio na época do Bad, né? E a época do Dangerous, ele já tava num outro patamar musical, ele tinha acabado de produzir o Dangerous, né? E o produtor dele, que queria insistir nisso daí, e o Michael Jackson falou, mano, o som ainda não tá o som do Mega Drive não tá na sonoridade que eu quero. Mas tem umas coisas, tem as músicas, dá pra você perceber quais músicas são dele e quais que não são. Mas chegou a liberar algumas? Todos os jogos, todos os cartuchos Sonic 3 oficiais que tem estão com as músicas do Michael Jackson. Tá, não, é porque eu achava que ele queria fazer uma parada e acabou não rolando, então ele nem fez. Rolou. Inclusive, existem versões do Sonic 3 para computador e outras coisas que não tem as músicas que foram feitas pelo Michael Jackson, porque ele mandou tirar. O produtor mandou tirar. Ai, filho da Só puta. que é tipo assim, são raras. E tem versões que eles fizeram, assim, ROM hacks e tal, não sei o que eles incluem as músicas, tipo, alternativas e tal. É interessante você observar. É um negócio interessante. Eu gosto muito desses negócios de música de jogo. É interessante. E esses últimos jogos, assim, não vou falar nova geração, porque é muito recente, Uhum. né? Mas, sei lá, vamos colocar do Play 4, Xbox, sei lá, One, você acompanha, Olha, não sei se Você joga, não, retrô mesmo. eu vou dizer uma coisa, eu sou muito do retrô mesmo. Uhum. Olha, eu ainda em casa eu ainda escuto disco de vinil, sabe? Praticamente você ainda eu vive nos anos 80. Eu jogo na TV de tubo, jogo videogame na TV de tubo, sabe? Eu sou retardado nesses Fala negócios. pra mim que você assiste VHS. Meu teclado tem. Eu só não assisto VHS porque meu videocassete não funciona mais. E meu aparelho de DVD parou de funcionar faz pouco tempo, senão eu tava vendo ainda. E DVD ainda ó. Mas assim, sem zoeira, assim. Jogos mais atuais, pô, eu acho mó legal. Ó. Porque a gente tem muita. Que é Eu o The acho- Last of Us, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi Eu tinha falar. comentado com ele lá fora. Eu acho muito legal a qualidade dos absurdo, jogos. né? Tipo, a história, né? O roteiro. Hoje, o game, ele tá muito. Ele tá te envolvendo. Tem uma história muito mais complexa dentro. Parece um filme A que indústria do você. game é maior do que a do cinema. Sim, pra cacete. Maior. O dinheiro que eles investem também, dependendo do jogo, é até Então. maior do que o próprio filme mesmo, né? Eu fico impressionado com isso, porque o videogame está se tornando um cinema. Ou já se tornou, ou já superou acho que o já. cinema, né? Acho que o The Last of Us acho que fez isso. Sim, Pra ó. mim, cara, Eu não um dos jogos acompanho mais muito, fodas. porque assim, eu sou um cara assim, eu gosto de novidades e tal, vou negar, tá, mas é muito caro o videogame novo, é muito caro sim. também, né? Vamos... Eu vejo na casa dos meus amigos, assim, mas assim, pra curtir um game desse tipo, assim, você precisa estar com ele, pegar, ficar 1 mês, 2 meses em cima no negócio desse. Eu sei como é que é também. Pra vocês terem uma ideia, assim, os últimos games mais atuais, que eu vou dizer que eu andei curtindo,
foi aquele Tomb Raider da Lara Croft do Play 3. Aquele lá da ilha. Eu não sei Nossa, exatamente. eu sei qual que é. Muito, Esse muito é legal. muito foda aquele Muito jogo. bom, eu Muito gostei. bom. Tem um negócio das câmeras que fica mexendo aqui. Sim. Puta, acho que isso aqui, eu vi aquilo lá e falei, caramba, a ceninha, é filminho, mas aí eu fiquei pensando, puta, filminho pra caramba, né, mano? Sim. É quanto que você joga e quanto que você vê de filminho no negócio. Tudo bem, né? Beleza. O outro um pouquinho mais pra trás que eu joguei e gostei bastante foi o GTA San Andreas, né? Esse é o Sim. clássico, O né? clássico do Play 2, computador. Joguei no computador, né? Já tinha jogado Vice City, né? No computador eu joguei bastante coisa. Daí do GTA pra trás, assim. Joguei bastante coisa. Bem legal. A série Need for Speed. A do Play 2, tá falando mais ou menos, a do PlayStation 2, né? Que aí vem o GTA, o San Andreas, ali dá pra... Não, aí eu, em vez de jogar no Play 2, eu joguei no computador. Ah, Né? sim. E a série Need for Speed também, né? Eu Sim. joguei inteira no computador. Tenho todos os CDs originais em casa. Pá. Era do meu pai deixou pra mim. Eu gostava pra caramba, jogava com joystick de volante. Pá. Meu pai pirava nesse bagulho aí. Puta, adoro isso aí também. Os clássicos aí, ó, os clássicos. O primeiro Need for Speed, eu acho que veio em 93, 90. Você prefere o Need ou Top Gear? Nossa, eu tava tentando lembrar o nome do Top Gear pra poder perguntar pra ele. Puta que pariu. Veja bem, são coisas diferentes, ó. O Top Gear, ele vem no... O Top Gear do Super Nintendo, o primeiro veio em 91. O Need for Speed já é de 93 para 94. Então já é um... o Top Gear é 2D. É desenhinho, Super Nintendo. E o Need for Speed já é um princípio do 3D. Você sabe fazer aquela frase do Top Gear no teclado? Putz, olha, eu já... Ah, nossa, Você chegou a tirar na época? Eu já cheguei a tirar. Isso daí não é feito manualmente. Não é feito manualmente. É um negócio que você segura assim. Ah, é tipo como se fosse um... É um arpejo Um automático. arpejo, sim. É automático. A galera tira isso em guitarra, É, então, porque eu já vi na guitarra Puta já, né? bobeira, E como você Não, toca... Não é bobeira, não. Mas beleza, tirou na guitarra, legal, brother. Pô, mas não é assim que foi feito, mano. Todo mundo sabe que não foi feito Só assim. foi os caras segurando a notinha e ficou. Ah. Não, mas essa musiquinha é. Ela foi concebida Essa assim. trilha sonora. Isso é um auto-arpejo. Isso aí é um auto-arpejo. Isso aí é perfeitamente possível de fazer ao vivo, inclusive. A gente tava falando lá fora das trilhas sonoras, né? Uhum. De que hoje não tem muita. Assim, na minha opinião, acho que não tem muita trilha sonora em jogos, né? Assim, é mais. Tem sim, Explosão, não, pô, não sei o tem. quê. Depende do jogo, tem sim. Pô, mas você pega. Eu lembro pra caramba, eu tava comentando com ele do Donkey Kong, as trilhas, do negócio assim. Tipo, É você entrar no clima, é, né? você entrava no clima do negócio, né? É pra isso que Hoje serve o a trilha jogo, sonora. hoje o jogo ele é mais. Ele te transporta tanto pra realidade, pra, tipo, pra imersão da parada, que você é o som ambiente do local, né? Não tem aquela trilha Sim, sonora, assim. do. É que depende do jogo. É, Você vai pegar de uns jogo jogos, pra você pegar jogo. uns jogos 2D de nova geração que tem, tipo como chama aquele lá, queridão? É Pay, como que é? Que é do bichinho lá que a gente gosta pra cacete? Né? Rayman. 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 Ó, legal pra caramba. Pô, mas você jogou o Rayman, tem um antigão lá de Play 2, tem eu não joguei o antigo, mas o de 6, 7 anos atrás, meu, é um jogo musical absurdo. Tipo, tá rolando uma trilha sonora, os movimentos que você faz na tela, tipo, pular nas caixas, dão notas que entram dentro da trilha sonora que tá rolando de fundo. Mano, é absurdo. É absurdo. A questão de musical do Rayman é incrível, tá ligado? Eu gosto muito desse negócio de você usar a música no jogo. Sim, que você bate numa caixa, aí quando você bate no bagulho, entra dentro do som de fundo. Eu falo de porque fundo, tem assim. umas trilhas sonoras do Donkey Kong 1 e 2, assim, que, cara, é sensacional. A da água, assim, do Donkey Kong quando você entra, assim, porra. E aí nós estamos falando de som sintetizado, né? Exatamente. Som sintetizado. Exatamente. Não é som gravado, né? Hoje em dia é tudo som gravado, a trilha sonora é gravada. Né? Sim. Alguém gravou. É. Mas antigamente, alguém compôs, alguém fez o arquivo, que é um arquivo MIDI. Tem uns jogos que eu vou usar o The Last novamente como
como exemplo, que é um músico argentino, bem Tem uma trilha famoso, sonora. que ele fez toda a trilha sonora do jogo. Tudo, Aham. foi feito tudo por ele, sim, e é bem legal. Os Tem, violões muito bonitos. Imagina que prestígio, né, meu? não, pra cacete, é legal. Depois eu mando pra você lá, pra você ver como que é as trilhas sonoras do The Last. Cara, é incrível. Ah, os e violões. como você toca também, você é músico, no 2, você toca violão, tá Olha ligado? que Você faz notas. Eu gravei várias, assim, que tem como você gravar, né? Então eu gravei, tipo, Charlie Brown. Gravei Olha um que legal. monte de música que você faz as notas lá no Aí, ó. próprio, Você usando o game, jogo- no padzinho que tem no Ele no te dá as controle. notas assim, e você vai E você só jogando. vai jogando as notas e aí você faz até o movimento, a Olha forma que que você legal. quer, tá ligado? E você consegue gravar. Olha só é como eu um tô por bagulho fora louco. disso aí, ó, como eu tô... Bagulho Olha que legal. louco. Não Legal sabia pra disso aí. cacete, legal pra cacete. Não sabia isso. Tá na hora de sair da caverna. Caramba. Botar a cara na janela. Isso é uma coisa. Mas veja só, tá usando o videogame como recurso pra música. Sim, Olha só sim. que legal. Muito bom. Eu sempre achei que o videogame e a música, eles caminham juntos. Por Sim. quê? Pô, o videogame, o que acontece? O que você tem no videogame? Você tem imagem e você tem som. É a informação que o videogame te dá. Sim. E você, qual a informação que você dá pra ele? É a entrada, o controle, o pá, não sei o que, o sensor, Movimento, né? é movimento, pá, às vezes voz e pá, não sei o que. A imagem e o som do videogame. O som é 50% do negócio. Sim. Sim. Pronto, então acabou a música, mano. A música tem que ter parte, tem que ser parte do Igor. Certo. Ô, Barra, puta, eu agradeço pra caralho por você ter participado aqui. Ô, Obrigado eu por que ter vindo. agradeço. Você Vocês gostou aí, demais, mano. Da Porra, hora. Pra te marcar a próxima vez aí, fazer um. Não, a gente pode marcar um pra falar só sobre game. Ia ser uma maravilha. Retrosão, Só assim, se você tiver O que vocês alguns acham? arquivos lá, arquivo eu digo assim, né? Se você tiver umas fitas lá, o próprio Traz console, traz aqui que a gente Aí põe eu aqui ligo pra aqui, ó, galera. no- Eu vou trazer É, a aqui, gente vocês põe ligam aqui. aqui na televisão. Não, vou Sim, trazer sim. a TV de tubo. Melhor. A gente faz um esquema pra ligar aqui. O tubo é muito largo. Não, é pequenininho. Dá pra A ligar gente põe Dá pra aqui, ligar ó. A aqui, gente ó. põe Dá pra aqui, pôr a aqui, ela gente... cabe aqui. Sim, a gente põe aqui, a gente tira uma onda aqui. Demorou? Vamos combinar isso aí? Vamos fazer esse rolê? Vamos fazer falar só sobre retrô, só sobre game Pô, retrô. agradeço muito ter sido chamado aqui por vocês. Né? Sim, Pô, que da hora. Aqui no Dona Mara já venho aqui há um bom tempo aqui, né? Então já Já é da casa, já, da né? casa, pra mim é um prazer, é um prestígio estar aqui, ó. Não é nem um prazer, é um prestígio. Olha que bonito. Barra, você quer falar sobre suas redes sociais, como o pessoal te encontra, onde o pessoal pode te mandar pix? Ah, Se quiser ficar à pessoal- vontade, viu? O pessoal tempo pode é me seu. encontrar nas redes sociais pelo meu Instagram. É @Leandro Lantin. Leandro Lantin. Né? Depois eu peço pra vocês botar no Não, a gente vai colocar. Vou colocar na descrição. Sim. No Facebook é a mesma coisa. Meu nome tá como Leandro Voinski Lantin, meu nome completo. Vocês podem me encontrar pelo meu telefone, meu Pix, né? Meu Pix é meu telefone. Meu telefone é 11 97388 7228. Olha, não errei. E a rua que se alguém quiser te prestigiar lá Se no alguém Farol. quiser me prestigiar. Você já falou, mas Sim, se alguém reforça novamente. Se alguém quiser me prestigiar lá no Farol, eu estou lá na Praça dos Industriários, que ela fica na Rua dos Trilhos. É próxima à Rua Capitães Mores, né? O nome é Praça dos Industriários, é o único semáforo que tem na praça, né? Sim. Eu fico lá, né? Não é sempre, né, que eu fico lá. Afinal, eu faço várias atividades aí durante Sim. o mês, a semana e tudo mais, mas se quiserem me prestigiar, quiserem me ligar, quiserem me falar comigo, eu estou Convidar pra participar de Eventos, né? evento, eventos, músico né, contratado, pode contar com você? Inclusive, eu gostaria de mandar um grande abraço para os meus amigos lá da comunidade Mega Drive, na qual eu sou um dos administradores. Né? Comunidade Mega Drive é a maior comunidade que existe no Facebook em português que se fala do Mega Drive. Né? Ó, que legal. E atualmente deve estar com 25 mil membros, mais ou menos. Pô, já divulga já sua participação lá. Eu sou um dos administradores, né?
Legal. Aproveita e já fala que você teve aqui no Namara aqui, já manda pra galera. Com certeza. Enviarei o link onde que eu falo sobre videogames. Demorou. Aí você manda pra gente, a gente coloca no Manda vídeo aí, também. manda aí, O, Todos os links. Tudo Né? aí você manda pra gente. Certo. E aí, Rafa, É o recado que você tem pra dar pra nossa galera aí? Cara, obrigado por vocês terem acompanhado a gente aí. Porra, deixa aquele like, compartilha esse vídeo, tá? Meu, a gente tá com uma meta nova. Não, vamos falar. A gente falou. Vamos falar de novo, né? A gente conseguiu bater nossa meta aí de. Qual que era a meta? 1.007 inscritos. Agora a gente tem uma nova meta aí de 1.997 inscritos. Então, meu, ajuda a gente lá. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Tem nossas redes sociais também, que é @DonaMaraCast, que você acha a gente lá no Instagram, no Facebook, no X, que é o antigo Twitter, não o X Vídeos. No TikTok, no Facebook, né? Eu falei, deixei algum. No Facebook, tudo no isso? Instagram. Instagram eu já falei todos, né? YouTube. Então é isso. No YouTube onde vocês estão vendo a gente, né? É isso. E... Tá, e não esqueçam de assinar, de colocar no sininho aí pra estar recebendo todas as Isso. novidades. Sim, ativa o sininho lá pra receber as novidades. Seria é legal isso. colocar uns episódios no X, né? Pode ser, a gente pode pensar nessa possibilidade. Mas é isso, então, pessoal. Obrigado mais uma vez aí. A gente tá encerrando mais um Dona Mara Podcast. Falar mais alguma coisa, Pimentinha? É só isso mesmo. Eu Só quero. isso mesmo? Quer falar? Pode falar aí, Mega Barra. Drive é melhor que E aí, o que vocês acham aí? Super Nintendo ou Coloca aí ou no- Mega Drive? Coloca aí nos comentários. Coloca aí. no comentário aí. Fica a guerra aí, ó. Coloca nos comentários o que vocês preferem, o Mega Drive ou o Super Nintendo. Que a gente Mas, vai ó, acompanhar lá e a gente vai por favor, responder. hein? É pra brigar sem se descabelar, amigos. Por favor. Sim. Gente, muito obrigado e até a próxima. Fou! Falou.